Olá pessoal, eu sou a professora Lorena Pontes de Leon. Nós vamos, nesse nosso segundo encontro, discutir acerca dos termos utilizados na teoria da redação. Vamos então agora entrar nessa parte mais teórica acerca, da redação, da disciplina e do que são os termos, propriamente falados, propriamente ditos, da redação em si, tá? Então vem comigo, não vamos perder muito tempo não, que tem muitos conceitos aí para que a gente estude juntos. Olha só, esses conceitos, eles são eminentemente gramaticais, tá? E a diferenciação entre frase, oração, período e tal, mas todos eles constituem o teu texto, a tua redação, tá? E é importante que a gente saiba o que significa cada um deles, até para facilitar posteriormente o nosso processo de escrita. Vem comigo, olha só. A primeira coisa que você precisa saber é a diferenciação entre frase e locução. Vamos então começar com o conceito de frase. Frase é um termo abrangente, é qualquer enunciado, uma palavra, um conjunto de palavras, provido de sentido próprio. Veja bem, você tem aí 3 frases. Anoitecia, boa noite, senhor Jeremias, e você é bonita. Nessas 3 frases, pessoal, você tem aí, um termo abrangente, tá? Mas que tem sentido próprio. Quando eu digo anoiteceu, todo mundo sabe que caiu a noite, né? Quando eu digo boa noite, senhor Jeremias, todo mundo sabe que é uma forma de saudar, de se comunicar a alguém conhecido. E quando eu digo você é bonita, trata-se de um elogio. Então, essas 3 frases têm sentido sozinhas, elas têm sentido próprio, elas não precisam de mais nada para comunicar, tá? Vamos entender agora o que é locução. Quando eu falo em locução, eu falo em reunião de palavras equivalentes a uma só. Eu posso ter, pessoal, olha só, há uma unidade de sentido nisso. Eu posso ter uma locução prepositiva, uma locução conjuntiva e posso ter também uma locução verbal. No teu texto, você vai utilizar todas elas, né? Com certeza, na produção textual, você vai fazer uso de todas elas. Mais especificamente, quando se trata de locução prepositiva, vem comigo, acompanha na tela. Antes de significa que foi antes. Quando eu tenho locução conjuntiva, à medida que, e tenho uma locução verbal, tenho estudado. Essa última aí, pessoal, mais precisamente essa verbal, você vê a presença de 2 verbos, tenho e estudado. Aqui você tem, por exemplo, vou almoçar. Vem comigo. Vou almoçar. 2 verbos. Isso é uma locução verbal. Isso é uma perífrase verbal. Vou é o verbo auxiliar. Almoçar é o verbo principal. Aí você tem uma locução, 2 verbos que denotam uma única coisa. Qual é? Almoçarei. Eu coloquei o verbo para o futuro. Desprezei o verbo auxiliar menor, tá? Vou, e deixei o verbo principal no futuro, almoçarei. Então, essa locução, essa perífrase aí, ela denota, embora ela tenha aí essa aglutinação de palavras, uma coisa só, o fato de que vou almoçar, de que almoçarei, tá? Você vai usar bastante isso na sua produção textual, ok? Olha só, entendido isso, vamos ao conceito de oração. É a frase que encerra um verbo. Veja bem, esse verbo ele pode estar implícito ou subentendido, tá? Toda oração é, pois, uma frase, mas preste atenção. Por quê? Nem toda frase é uma oração. Toda oração é, pois, uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Vamos lá. Eu te amo. Você assistiu ao filme O Mundo, um Sonho Dourado. A vírgula está aí no lugar do verbo ser, no caso o é, O mundo é, um sonho dourado. Na terra, tanta guerra. Essa vírgula está no lugar aí do verbo haver, no caso do HA, do A, tá? Então, de forma subentendida ou não, ela vai encerrar a oração sempre um verbo, tá bom? Vamos ao conceito de período. É a frase constituída de uma oração ou de um conjunto delas. Dentro do teu texto, dentro da tua produção textual, você vai estar constituindo,
várias frases, vários períodos e também, né, vários parágrafos, que a gente chega já já no conceito deles. Vamos então entender que há dois tipos de período, o período simples e o período composto. Olha só, você tem aqui um exemplo de período simples. Paulo é médico. Preste atenção aqui no finalzinho. Paulo é médico. Você tem a presença de um verbo apenas. Portanto, esse período é simples por ter apenas um verbo. Veja bem, quando eu volto ao conceito aqui de período, quando o período é formado de apenas uma oração, ele se diz simples e a oração será classificada como absoluta. Quando é formado de mais de uma oração, chamar-se-á composto. Veja bem, você tem um período simples por ter apenas um verbo. Agora eu digo, Paulo é médico, embora tenha abraçado o magistério. Você tem um período composto por ter mais de um verbo. Fica fácil essa conta assim, né? Período simples, um verbo, período composto, você vai ter mais de um verbo, tá bem? Vamos entender o que é um parágrafo. O teu texto, né, o que você vai fazer lá no Enem, vai ter vários parágrafos. O parágrafo é uma unidade do trabalho escrito formado por um ou mais períodos. Então, eita, professora, o período está dentro do parágrafo e a frase está dentro do período. É isso aí. O teu texto vai ter pelo menos uns 4 a 5 parágrafos. Dentro de cada parágrafo, você vai colocar pelo menos uns 2 ou 3 períodos. E dentro desses períodos, você vai ter aí as frases, ok? Vem comigo para entender o que é a margem. São conceitos aí mais teóricos, tá? Olha só. A margem é a parte em branco ao redor de uma folha impressa ou manuscrita. Nos trabalhos, a margem não deve conter notas ou ilustrações, a não ser quando haja exigência do professor. A linha que está aí logo embaixo, eu vou logo descrever para vocês, é o distanciamento da margem que indica a abertura de novo parágrafo. Geralmente isso acontece, né, quando você vai fazer um trabalho digitado. No trabalho escrito também acontece, mas bem menos, né? Hoje em dia, com os avanços tecnológicos, digitais, você tem o uso de trabalhos acadêmicos, né, que são solicitados, mais digitados, né? Então, assim, a margem, pessoal, fica aqui bem claro e importante que ela existe, aquele quadradinho lá que comporta o teu texto, ele existe porque a maioria dos exames, né, todos eles, para ser mais correta e franca, eles quando chegam, né, você produz o teu texto e o texto vai ao corretor, só chega para eles aquela margem ali. Por isso que o teu texto tem que estar dentro daquela margem. Você que costuma atravessar aquela margem, escrever além daquela margem, você vai perceber, né, que isso não é correto e é inapropriado, simplesmente pelo fato de que quando aquilo ali vai para o processo de correção, o corretor não pode, seja de qualquer exame que for, ele não pode ter acesso a nenhum dado, nem seu nome, nem seu número de inscrição e nem a nada que esteja no entorno daquela margem. Por isso a importância de escrever dentro daquela caixa de texto, dentro daquela margem. Por isso a importância de respeitar a margem, tá? Olha só. Vamos ver aqui título. Título é o que se põe no início de um trabalho escrito e que indica o assunto a ser tratado. Logo aqui abaixo eu tenho também o conceito de tema. Eu estou pulando assunto e tenho o conceito de tema. É o que se pretende demonstrar. Identifica-se com o objetivo. Veja bem, na redação do Enem é importante que você entenda que título é diferente de tema, tá? Na redação do Enem de 2015, por exemplo, nós tivemos como tema a persistência da violência contra a mulher. Na redação do Enem de 2014, nós tivemos a publicidade infantil em questão no Brasil. No Enem de 2016, nós tivemos, no primeiro Enem, intolerância religiosa. E no segundo, que foi o Enem adiado, o racismo. Todos esses exemplos que eu dei, pessoal, eles são temas. O teu título é diferente do tema. Eu jamais poderia, na minha produção textual, colocar como tema, né, como título, perdão, o tema, intolerância religiosa. Eu preciso colocar, né, algo que se relacione ao tema, mas que seja diferente. Por exemplo, por que, né, a violência, que foi o Enem de 2015, né, a persistência da violência contra a mulher? Por que a violência contra a mulher no Brasil cresce?
né, até os dias de hoje. Ou com relação à publicidade infantil, né, a questão da publicidade infantil no Brasil, veja bem, que foi o Enem 2014. Os efeitos da propaganda midiática para criança. Então, são títulos que se relacionam com os temas, mas que não são propriamente os temas, tá? Então, tema não é título, título não é tema, tá? O título é diferente do tema, certo? Olha só, vamos aí ao conceito de assunto. É a matéria ou objeto sobre o qual se trata, tá? Então, o assunto do teu texto, tá? E o conteúdo são as ideias e os sentimentos transmitidos através da palavra. Nas redações escolares ou de concursos, é por intermédio do conteúdo que o examinador poderá avaliar, por exemplo, o grau de cultura e a capacidade crítica do aluno ou candidato. Veja bem, vem aqui comigo. Na redação do Enem, né, o Enem trabalha com 5 competências. Eu estou sempre falando aqui, nesses nossos encontros, sobre elas. Eu ainda não parei, né, não tive tempo de parar para dizer o que cada uma delas exige de você. Mas é importante que esse conteúdo, essa visão de mundo, né, essa bagagem prévia, tudo isso que você carrega, fruto do seu processo constante de leitura, é o diferencial no teu processo de produção de escrita, do processo de produção textual. Né? Na prova do Enem, quando você chega, né, com esse conteúdo, né, que vem do teu processo de aprendizagem, no decorrer da tua jornada, né, enquanto estudante, como estudante, isso vai ser o teu diferencial na hora da prova. Sair do senso comum, né, falar aquilo que poucas pessoas sabem, né, falar, se distanciar daquela linha, né, que todo mundo fala, aquela linha mediana. Você sabe que 55%, quase 60% dos estudantes brasileiros de nível particular e médio tiram na redação do Enem de 4 a 6. Isso mesmo, de 400 a 600 pontos. Isso é a média do estudante brasileiro, seja ele de escola pública ou particular. Isto porque esses candidatos, eles escrevem no senso comum, aquele conteúdo mediano, aquele conteúdo igual, que todo mundo tem acesso. Se você se distancia disso, a sua nota começa a subir, né? Porque é isso que pede a competência 2 e 3 do Enem, tá? Então, a gente vai falando devagar sobre cada uma das competências, o que elas pedem e o que você pode fazer para atendê-las, tá bem? Olha só, vamos seguir adiante com os conceitos. Vamos à forma e à redação. A forma é a própria expressão, é a linguagem utilizada, o veículo das ideias e os sentimentos. É através da análise da forma que o avaliador verifica se o aluno ou o candidato domina as qualidades da boa linguagem. Então, a forma como você aborda determinado tema ou conteúdo é o que vai diferenciar você dos demais candidatos. Então, essa forma, ela é pessoal, ela é subjetiva, ela é de cada um, tá? Então, a forma como você predispõe os argumentos é que vai fazer o diferencial na hora do teu texto. E a redação, pessoal, veja bem aqui, é qualquer tipo de trabalho escrito, é o próprio ato de redigir, tá? É importante você perceber que a redação do Enem, né, antes que você preste atenção aí na sua tela, trabalha com a tipologia dissertativa argumentativa, tá? Então é importante que você entenda que o Enem não trabalha com gênero textual. O Enem trabalha com tipo textual. E o tipo que o Enem pede é o dissertativo argumentativo, que é a defesa de um ponto de vista. E já já eu falo sobre isso. Vamos ver aqui então, acompanhe na sua tela, os três tipos textuais. Olha só, a descrição é uma espécie de retrato ou pintura de um objeto, tá? Representados por palavras. A descrição indica os aspectos mais característicos do objeto. O leitor deve ser levado a ver o objeto descrito de maneira sensível e clara. Então, se eu faço uma descrição, por exemplo, do estúdio aqui, né, que eu estou gravando essa aula agora, atrás do que você pode ver, há câmeras, há um sofá, há pessoas, né, há o câmera e a câmera, há jalecos, há a parte aqui do pessoal das libras, né? Então, há muito mais coisa do que você pode ver, porque a câmera está posicionada somente para mim, tá bem? Então, quando eu descrevo, né, as salas, ao pessoal da parte técnica, né, que está trabalhando para editar essas aulas. Então, há bem mais coisas do que você pode ver, certo? Então, eu estou descrevendo o local em que estou.
Outra coisa importante, se eu faço uma viagem, eu fiz uma viagem a Curitiba agora em julho do ano passado, mais precisamente no São João, e eu descrevo que a cidade de Curitiba é arborizada, cheia de praças, parques, e que na época em que fui estava frio, as pessoas se vestiam elegantemente. O que é que acontece? Eu estou fazendo uma descrição fiel de tudo que vi lá. Então, a descrição é uma maneira, né, é um tipo textual que leva, né, a intenção dela é levar, né, imprimir aquela impressão, que é muito pessoal e subjetiva de cada um. Vamos à narração, então. A narração é o relato de um acontecimento qualquer, real ou imaginário. A narração, pessoal, é própria dos contos e das crônicas, que são gêneros textuais. Uma narrativa, né, é geralmente em primeira pessoa. A descrição é feita geralmente por um observador, é em terceira pessoa. E a dissertação, que é o tipo que o Enem cobra de você, é sempre em pessoal, é em terceira pessoa, tá? Mas também pode ser em primeira do plural. Acreditamos, né? Esperamos, tá? Você pode utilizar a primeira do plural também. Mas, né, a terceira pessoa, própria da impessoalidade, é a que é mais usual, é a que é mais usada. Deve-se, precisa-se, necessita-se, tá? Porque você não imprime marcas de pessoalidade no teu texto. E é isso que o Enem cobra de você na tipologia dissertativa, tá? Eu acredito que você já tenha visto e prestado atenção que o teu texto deve ser em prosa e não em verso. Prosa, né, vem do verbo prosear, né? Então eu vou prosear com meu colega. E o que é prosa? Prosa é a maneira usual de falar ou de escrever. Preste atenção aí na sua tela. Opõe-se ao verso. O verso, queridos alunos, é próprio do gênero poema, do gênero conto e também do gênero, por que não, cordel. O cordel é estruturado em versos, decassílabos, quartetos, sextetos. Mas o teu texto, a tua redação do Enem é a tipologia dissertativa e ela é feita em prosa, tá? Olha só, vamos adiante aqui. Vamos entender agora o conceito de verso, de poema, de poesia e o que é estilo. Olha só, o verso é cada uma das linhas constitutivas de um poema, eu já falei para você. Há diferenciação entre poema e poesia, tá, pessoal? Que são dois gêneros textuais. O poema maior, tá? E é uma obra em versos, igualmente a poesia, tá? Mas a poesia é uma composição poética de pequena extensão. E o estilo é o modo característico de cada um exprimir suas ideias e sentimentos através das palavras. Então, o seu estilo é próprio, é pessoal, tá? Faz parte da sua subjetividade, ok? Eu tenho aqui algumas dicas para você. Olha só, primeira coisa, ler muito. Segunda coisa, praticar exercícios, tá? Terceira coisa, aplicar seus conhecimentos da língua ao organizar as frases. Presta bem atenção a isso. E quarta e última, compreender que escrever bem não é escrever muito, pessoal, mas é redigir com técnica, com estilo e com alma, né? Aqui eu trago também algumas orientações acerca da redação do Enem. Tá? A primeira coisa, o teu texto deve ter pelo menos, lá, segundo as regras do Enem, mais de 7 linhas, isto é, a partir de 8. Até então eu não sei, né, não soube, né, de nenhum Einstein. Depois de Einstein não lembro de nenhum outro. Então é muito difícil que você consiga, né, em 8 linhas para dispor uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão que atenda às 5 competências do Enem. Portanto, faça 20 linhas do seu texto, tá? O rascunho, pessoal, ele poderá ser feito na última folha do caderno de provas. Basta ler que você vai entender. A redação, pessoal, que fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo argumentativo receberá a nota 0. Isto porque, né, alguns candidatos em anos anteriores colocavam hinos, receitas de bolo, né, que não são próprias da tipologia dissertativa argumentativa, tá bem? A redação que apresentar cópia dos textos terá, né, essas linhas descontadas. Portanto, os textos são motivadores, para motivá-los, e não é um processo de cópia. Porque se assim o fosse, o Enem poderia, faça a cópia dos textos motivadores. E você não vai fazer isso. Você vai, a partir do seu conhecimento, formular um texto. Tá bem? Olha só. E, para terminar, nós vamos aí responder 2 questõezinhas básicas acerca do conteúdo que vimos. A primeira diz:
Quantas orações há no seguinte período? Não peça perdão, a culpa não é sua. Estamos no mesmo barco e ele ainda flutua. Primeira coisa, vamos contar aí a quantidade de verbos que há, né? Aí, a partir da contagem da quantidade de verbos, a gente vai poder responder aí, certo? Quantas, né, orações há nesse período aí. Não peça perdão, a culpa é sua, não é sua, estamos no mesmo barco e ele ainda flutua. Você vê o verbo pedir, você vê o verbo ser aí, né, seu verbo de ligação é, né? Você vê o verbo estar e vê também o verbo flutuar. Letra E, 4 orações. Fica fácil, né? Essa conta fecha. Segunda questão. Você vai perceber aí uma imagem, né, dizendo 123 calorias de energia positiva. E a imagem, né, a questão pergunta, quantas orações existem? Você conta quantos verbos há nessa imagem? Você não consegue contar, né? Por quê? Porque não há verbos. Se não há verbos, não há orações. Então, a resposta correta é a letra A. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Estudem, produzam, leiam e até o nosso próximo encontro.